João 6,45 está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Comentários Otávio Rosa. A ideia de construir templos religiosos em homenagem a Cristo Jesus não tem embasamento bíblico legal, pois qual seria sua serventia à igreja cristã? Salve a comunhão entre irmãos em Cristo. As demais argumentações não são legais, pois chamar templo feito de tijolos e telhados é contradizer a Cristo Jesus quando o mesmo diz que nós seríamos habitação do Espírito Santo. Basta lermos o livro de Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Os senhores do feudal religioso, os madeireiros que desaflorescem a Igreja de Cristo não dizer que pegamos texto bíblico de forma isolada para manter nossa tese, porém a Igreja protestante, policiais em defesa do Evangelho de Cristo, na sua maioria surgiu após uma revelação supostamente divina, sem dizer as que surgiram após um desentendimento entre líderes, que na sua maioria das vezes está relacionada ao comando daquele templo. Sobre a questão de ensinar a palavra, partimos do princípio que o nosso Senhor Jesus Cristo, dentro de todos os seres humanos que habitavam a região onde, por meio do profeta, disse que nasceria para resgatar a humanidade de seus pecados. Dentre os 12 escolhidos para ser discípulos, um não faria parte para o ensino da palavra deixada por Cristo Jesus. Trata de Judas Iscariotes, discípulo com papel se não o mais relevante era de suma importância para que hoje estivermos aqui discutindo tal tema. Entretanto, o Senhor convocou o apóstolo Paulo para ensinar sua palavra. Talvez neste momento abra-se uma discussão, pois o escolhido para o lugar de Judas Iscariotes havia sido o apóstolo Matias. Escolha partira de Pedro e os demais apóstolos presentes neste ato em Jerusalém que, lançando sorte após orar, caiu sobre Matias. Todavia o nascimento de Ismael partiu da vontade de Cristo ou foi uma permissiva do Senhor depois que Abraão e sua esposa Sara optaram por agir como Deus. No caso do apóstolo Matias, a Bíblia não nos dá mais detalhes sobre o caso. Contudo, quando o próprio Cristo tem com o apóstolo Paulo um encontro quando o mesmo se dirigia para prender e matar os seguidores de Cristo, podemos entender que desde a fundação do mundo o Senhor Jesus Cristo já havia planejado o destino do apóstolo Paulo, pregar o seu evangelho. O que o apóstolo João revela aqui para nós é algo que mais à frente iria ocorrer com o apóstolo Paulo. Aprender do próprio Cristo a mensagem que transforma os corações e mentes humanas. Sendo assim, se é pelo próprio Cristo que aprendemos sua palavra, como o apóstolo Paulo, que não conviveu com Cristo, sabia tanto sobre os ensinamentos de Cristo. Se os 12 discípulos representam as 12 tribos de Israel, podemos ter 13 discípulos, mas assim como Efraim e Manassés, filhos de José, herdaram lugar na tribo de Jacó, substituindo outras que tinham direito. Quem nos ensinar a palavra é a própria palavra, ou seja, Cristo. Então não faz sentido de termos homens que se diz ser representantes de Cristo Jesus na terra, se o mesmo Cristo, por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo, é que nos instruirá para pregamos o Evangelho e andarmos com Cristo, assim como Enoque andou. Porque se ouvirmos o Evangelho de Cristo e convertendo, sendo batizados, estudando a Bíblia, recebendo o batismo com o Espírito Santo, não recebemos a revelação acerca do reino dos céus e toda a ciência que quem não tem Cristo considera loucura, mas antes ficamos presos a doutrinas de falsos representantes de Cristo Jesus. Pode ser que sermos descendentes de Judas Iscariotes, que caminhou ao lado de Cristo, mas nunca se converteu a Cristo. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.